como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Como é? Tua palavra é assim, não passa por mim sem já. Todos os músicos juntos, bem bonito. Vamos lá. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Bonito. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Muito bom. Pode continuar o teclado, no final a gente canta de novo. Para a gente meditar essa palavra de hoje e a gente crescer e voltar melhor para casa do que quando a gente chegou, o padre vai começar com uma pergunta que você não precisa me responder com a boca. Pode responder com o coração aí, no seu coração, igual Maria guardava tudo no coração. E a pergunta é a seguinte: quanto vale hoje a palavra de um homem ou de uma mulher? Essa é a pergunta. Será que as palavras das pessoas têm o poder de mudar até a nossa vida? Porque eu encontro muitos de vocês pelas andanças, né? Seja na igreja, seja no shopping, seja no mercado São Vicente, né? No Barbosa. E a pessoa me pergunta, me para e faz uma pergunta que eu acho interessante. Padre do céu, desde que uma mulher falou que nada mais na minha vida vai para frente, o periquito morreu, o gato ficou doente, meu marido bebia 5 caixas, bebe 10. Eu acho que foi a partir daquele dia. Só acredita nessas coisas, padre, né? Bem, a resposta não é tão simples. Não é tão simples essa pergunta. Então eu vou explicar. Qual é a força, ou melhor, a potência da palavra de um homem, da palavra de uma mulher? Bem, a Sagrada Escritura pode nos ajudar. Em Provérbios, peço desculpa que esse tempo deixa eu com a garganta um pouco difícil. Em Provérbios 12:8, ali tem um comecinho de resposta. Olha que bonito, e eu percebi que pouca gente conhece essa lição que está lá na Bíblia. Depois você confere na sua casa, até porque a homilia fica gravada. Provérbios 12:8, fale com o padre. Há pessoas que têm a língua como uma espada. Pode parar aqui. Espada faz o quê? Cura ou machuca? Machuca. Então isso aqui não é piada. Infelizmente tem gente na sua família, da sua convivência, onde você trabalha, e pode acontecer ser você mesmo, que tem uma língua que parece uma navalha. Parece aquele estilete, né? E às vezes de 2 gumes, não é de 2 legumes não, de 2 gumes. Tem gente que abre a boca já machuca, porque só sabe diminuir o outro. A pessoa que vive para diminuir o outro tem uma baixa autoestima, porque no fundo ela sabe quão pequena ela é. Então ela precisa todo o tempo tentar mostrar os defeitos dos outros para convencer a si mesma de que os outros são tão pequenos quanto ela. Então ela precisa entrar nessa loucura de ficar diminuindo as pessoas. Elas só encontram coisas erradas, só encontram coisas negativas em tudo que vão, em tudo que vem, e isso vira um círculo vicioso. Essa turma tem a língua como uma espada, só machuca. Provérbios 12:8. Mas tem a continuação. Olha que bonito, quer ver? Então tem gente que tem língua como a espada. Agora continua com o padre, por favor. Vamos lá. Mas a língua dos sábios cura. Olha que coisa mais linda, não? Quer dizer que tem gente tão maravilhosa no espírito, na graça, que só de abrir a boca na hora que você está triste, desiludido, desanimado, já vai curando teu coração. Só no falar. A gente tem que ser essa turma, sabe? Ou a sua língua fere, ou a sua língua cura. Seja uma pessoa que levanta os outros, não uma pessoa que mostra para o outro o óbvio. E qual é o óbvio? Que o outro está cheio de pecado, de miséria. Isso todo mundo já sabe, né? Isso é uma coisa muito importante. Quando eu fazia, ou melhor, quando participava do grupo de adolescentes lá na Nossa Senhora de Guadalupe, no Mineirão, há muitos e muitos anos atrás, o padre da paróquia dizia que tinha uma senhora que ele nunca viu ela na paróquia falando mal de ninguém.
E ele achava aquilo tão incrível que ele falava que até ele às vezes falava. Então, às vezes, em quando ele cutucava a Dona Maria para ver se ela falava. E um dia ele fez um exercício com ela muito interessante. Isso aqui que eu estou contando não é historinha, não. Isso aconteceu. Eu tinha 10 anos de idade. Estava na porta e o povo ficou depois da missa naquelas rodinhas, né? E daí tinha uma pessoa que era a mais difícil da comunidade. Ninguém conseguia falar uma coisa boa dela, que onde ela ia, ela causava briga e confusão, né? Aquela turma que você tem medo de convidar para o churrasco na sua casa. Você tem medo que o churrasco termine na peixeira, né? Você fala, Senhor, vou convidar. Tomara que ela não abra a boca e comece uma briga, né? A turma da espada. E tinha uma mulher lá, todo lugar tem, que era assim. E a Dona Maria estava lá e todo mundo começou a falar, você viu só a última que ela fez? Com a coordenadora do grupo de oração? Não fiquei sabendo, menina. Não, você não sabe. Falou do defeito do filho da coordenadora, aí ela tomou as dores, falou de filho não dá certo, e papapá. A outra falou, você não sabe o que ela fez no grupo do terço, e tal. E o padre ali, né? Aí o padre olhou a Dona Maria quietinha. Aí olhou para a Dona Maria e falou assim, e você, Dona Maria? O que a senhora tem para falar dela? Que essa mulher onde vai causa uma encrenca, uma confusão. Olha a resposta dessa mulher. Mas pinta um guardanapo como ninguém. Olha que bonito. Ou você é língua que fere e machuca, ou você é língua que exalta. E nesse sentido é interessante que nós temos vários expoentes, dentre eles Viktor Frankl, por exemplo, que no campo de concentração, que era um pedaço do inferno na terra, quem estudou sabe disso, né? A antessala do inferno foram, sem dúvida, os campos de concentração, seja de Dachau, enfim. E ele estava naquele inferno, então ele fala, ou eu faço da minha vida um inferno, ou eu vou tentar fazer um pouco de céu nesse inferno onde eu estou. E o Viktor Frankl, ao invés de se lamentar, começou a consolar as pessoas condenadas à morte, a enchê-las de esperança, mesmo contra toda a esperança. E quando ele sai do campo de concentração, ele cria uma ciência nova, que agora até os estudantes de padre estudam, chama-se logoterapia. O que é a logoterapia? Logo quer dizer palavra, é a cura através da palavra. E aí eu tenho percebido ao longo desses 15 anos de padre, várias coisas, mas uma que me chama a atenção. A gente não dá muita bola para a palavra, não estou falando de Deus não. Daqui a pouco eu vou falar de Deus. A gente não dá muita bola para a palavra humana. A gente acha que é bobagem. Então você fala assim, são só palavras. Mas as palavras são a base de tudo. A maioria dos traumas que você carrega aí, que eu carrego, vieram através do quê? De palavra. De palavras que encontraram um solo fértil no terreno do nosso coração. E às vezes palavras malditas. E é por isso que no dia 10, dia de Santa Filomena, quem que estava no dia 10 Santa Filomena? Levanta a mão para fazer uma mostra. Ah, bastante gente. Quem não estava, vá. No próximo dia 10. Então você veja, no dia 10, o Senhor falava para nós o Salmo 90. E dizia assim, fala com o Padre. Ele te salva. Ele te salva. Da palavra que destrói. Da palavra que destrói. Então veja que interessante. Há palavras que constroem e há palavras que arrasam. Salmo 90 ou 91, depende de sua Bíblia, se for hebraica ou grega. Ele te salva da palavra que destrói. Quantas e quantas vezes, eu tenho que ser honesto com vocês. Às vezes nós éramos crianças, nós éramos pequeninos, e o nosso pai falou assim para nós, você faz tudo errado. Nada que você faz direito. Você tinha 7 anos de idade. Só que eu vou contar uma coisa para você, caso você não tenha sacado. Você pode fazer 20, 30, 70, 90 anos. O teu inconsciente, a tua alma não tem idade. Tá? Seu inconsciente não entende que você era uma garota ou uma garota de 7 anos. Então até hoje, na vida adulta, quando você vai, por exemplo, começar um emprego novo, você vai ser pai pela primeira vez, você vai se casar, volta aquela frase maldita, eu não sou capaz. Porque tudo que eu faço, eu não faço direito. Está entendendo bem? Quantas e quantas vezes a nossa própria mãe pode ter nos comparado com o nosso irmão, com a nossa irmã, e disse assim, a sua irmã é forte, ó. Ela nem doente fica, você é um molengo pamonha. A gente dá risada, mas você cresce com a saúde frágil, com a saúde fragilizada, e quando tem qualquer doença, primeiro que pega você. Sabe por quê? Porque você introjetou aquela palavra maldita, e o pior, você acreditou nela. Então é muito mais do que praga e maldição. É que tipo de terreno você tem sido para sementes que as pessoas e que Deus jogam ou lançam em você.
Quando o Pero Vaz de Caminha foi convidado para descrever o Brasil para Portugal, você se lembra dessa aula? A carta de Pero Vaz de Caminha, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam, como lá. E num dado momento, o Pero Vaz de Caminha disse uma coisa interessantíssima. Ele falou assim para a corte portuguesa: olha, isso aqui é incrível, sabe por quê? Aqui em si plantando, tudo dá. Esse é o Brasil, glória a Deus. Só que eu tenho uma coisa para te dizer: o solo do teu coração, o solo da tua vida é o solo do Brasil. Em se plantando, tudo dá. Mas isso vale para as coisas boas, mas vale também para as coisas más. Que solo fértil o demônio tem encontrado no teu coração para germinar tanto pensamento negativo, tanto complexo de inferioridade, tanta baixa autoestima que tem travado você diante da vida. É preciso renunciar a essas palavras malditas, é preciso renunciar a essas palavras que destroem. Amém? Essa é a primeira coisa. Então aqui eu já quero que o Senhor, que o Espírito Santo cure a mim e a você, de palavras de nosso avô, de palavras de nossa avó, de palavras de nossa mãe, de nosso pai, e quiçá de nosso irmão ou irmã, que naquele momento nos travaram emocionalmente diante da vida, para que isso não atrapalhe o novo que Deus tem para nós, em nome de Jesus, amém? Segunda coisa, se a palavra humana vai dizer Victor Hugo, autor dos Miseráveis, Victor Hugo vai dizer assim, olha que inteligente: as palavras, elas têm a leveza dos ventos, mas têm a força das tempestades. Interessante, né? A palavra humana, segundo Victor Hugo, tem a leveza dos ventos, mas tem também a força das tempestades. Elas podem ser simplesmente avassaladoras. Uma pessoa, você pode começar seu dia feliz, seu dia contente da vida. Se a pessoa falar uma coisa para você que tocou lá na ferida, o seu dia acaba. Ela nem te bateu, porque tudo começou através da palavra. E vamos ser bem sinceros, há palavras que doem mais que um tapa, né? Porque elas são reais. Agora veja que interessante, se Victor Hugo vai dizer que a palavra humana é potente, né? Viktor Frankl também dirá, e os grandes psiquiatras, psicólogos e psicanalistas, quão mais potente não deve ser a palavra de Deus. E é aqui que é o filé mignon dessa missa. Se a palavra do homem e da mulher tem poder, quão mais poder, eficácia não tem a palavra de quem? De Deus. E é nisso que nós devemos nos deter, e é aqui que nós temos que fazer o nosso alicerce. Não na palavra que voltaram ou devotaram para nós, como línguas de espada, mas na palavra que Deus profetizou para nós. E aqui eu quero mais ainda a tua atenção. Sem colar aí da sua liturgia, vamos ver quem está com a memória boa. A primeira leitura de hoje é a profecia de qual profeta? Ah, muito bem, que tem missa que eu vou, o povo nem responde. Isaías, ótimo. Veja que legal, e como tem a ver com tudo, como Deus é perfeito. Quando Isaías escreveu essa profecia curtinha, que é linda de viver, essa pequenininha que daqui a pouco a gente vai ler junto, o povo de Israel estava escravizado na Babilônia. E já tinham se passado muitos anos, a turma tinha até tido filho já e neto. Então o povo perdeu a esperança de que eles conseguiriam ver de novo a tão sonhada terrinha deles. Eles não acreditavam mais. Isaías percebeu o povo tão desiludido que ele começou a fazer profecias de libertação, a liberar palavras que constroem, porque arrasados o povo já estava até no chão. Então Isaías se torna um porta-voz de esperança, de alegria para aquele povo. E aí é interessante porque o povo começa a acreditar em Isaías. E as palavras de Isaías, que são de Deus, vão funcionando como uma espécie de pomada, de bálsamo na ferida. Daqui a pouco o povo começa até a cantar lá no cativeiro da Babilônia. Olha como a palavra tem poder, e sobretudo quando ela é de Deus, mais do que a palavra humana. Só que o tempo foi passando e os anos se passaram, e a libertação não veio. E aí o povo de novo caiu no desânimo. E aí sabe o que acontece? O povo começou a achar que a palavra de Deus é igual à palavra do homem.
Porque o homem engana, não é verdade? Basta você pegar uma mocinha que foi enredada pelas lábias de um narcisista sem vergonha. E deixa eu abrir um parênteses aqui, mulherada, vocês abrem os olhos. Porque a maioria dos homens que estão se relacionando são narcisistas, viu? Está uma febre de narcisista no mercado que vocês não têm ideia. Vocês, quem avisa amigo né? Tem um bando de narcisista por aí. Meu pai das misericórdias, viu? Bem, mas vou fechar os parênteses e vamos para a linha de baixo. Então, a mulher que se deixou se levar por um narcisista, por um vagabundo, por um sem vergonha, e foi simplesmente usada como um copinho plástico, que você toma água e joga fora e descarta. Fala para essa mulher a força de uma palavra que enreda, que eleva e que depois destrói. O povo de Israel começou a achar que Deus é igual aos homens, que iludem, que mentem, que passam para trás. E Isaías quer mostrar que Deus não é homem para mentir. Essa é a grande mensagem da missa de hoje. Isaías fala assim, gente, vai acontecer, não vai ser na hora que vocês querem, não vai ser do jeito que vocês querem, mas eu estou vendo aqui a libertação vindo logo ali na frente, logo ali no horizonte, tem esperança. E aí ele é tão maravilhoso pelo Espírito Santo, que ele vê a chuva caindo, e para quem não sabe, lá em Israel tem um monte, que chama-se Monte Hermon, e esse monte parece um morro salpicado de açúcar de confeiteiro. Em cima dele é todo cheio de gelo, e aquele gelo vai degelando e vai escorrendo pelo monte e vai florindo o deserto. Olha que coisa mais linda, né? Por onde aquela água vai passando, a vida vai brotando. Então veja que bonito, a plantação floresce pela chuva e pelo degelo da neve. E é isso que fala a primeira leitura. Isaías vê aquilo e o Espírito Santo fala assim, consola meu povo, fala para o meu povo, que assim como a neve cai, a chuva cai e faz o seu efeito na terra, fazendo o deserto florir, eu vou fazer a mesma coisa na vida de vocês. Fala para o meu povo que eu não iludo eles não. Fala para o meu povo que eu não sou homem para enrolar e para mentir com palavras enganadoras. Fala para eles, Isaías. E é aí que nasceu essa primeira leitura, coisa mais linda do mundo. Vale a pena a gente rever, vamos rever. Cadê? Dá um folheto para mim, por favor. Acho que tem um aqui, né? Tem um aqui, olha aqui. É curtinha, mas é uma profecia para a tua família, para a tua casa, para a tua vida e para a minha. A primeira parte eu vou profetizar, depois você vai profetizar sobre a sua vida. Isto diz o Senhor, assim como a chuva, olha que bonito, a chuva e a neve do Monte Hermon descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação. Agora vocês continuam, vamos lá. Assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Ou seja, a palavra que sai da boca de um homem, ela tem algum poder, mas a palavra de Deus não voltará para ele sem que as promessas de Deus se cumpram na tua vida. Então aqui eu quero chamar a atenção. Quem aqui se casou na igreja? Levanta a mão, por favor, deixa eu ver. Olha, Nossa Senhora, todo mundo casou. Aqui tá forte, lá eu não consigo ver a turma lá de fora, né? Daqui a pouco eu vou aí ver vocês. Glória a Deus. No dia que você se casou com a sua esposa, com o seu marido, vocês estavam aqui diante de um altar. Naquele dia Deus liberou promessas para vocês. Mas isso não quer dizer que vocês não vão passar por dificuldade, por provação, por vontade de separar, né? Tem dia que a gente quer jogar o esposo ou o esposo lá do andar, né? Pegar pro pescoço para ver se acorda. Tem dia que é difícil, né? Tem dia que só Deus sabe. Esses dias eu encontrei um moço, ele falou assim, padre, eu invejo o senhor. Essa semana eu falei, por que você me inveja? Porque o senhor é solteiro. Eu falei, olha, eu vou concordar com você, porque as pessoas falam assim que é muito difícil ser padre, eu acho muito mais difícil ser casado. As duas vocações são belíssimas, mas é uma cruz. Pensa que é fácil? É um santificando o outro, carregando o outro. Tem dia que a gente não quer ver o outro e tem que ver, né? Eu sou solteiro, eu vejo a turma a hora que eu quero, né? Você tem que ver todo dia, aí do lado da tua cama ainda, dormindo com o inimigo. Tô brincando. Tô brincando, né? É só para quebrar o gelo. Mas você veja, Deus liberou promessas para você no dia que você casou. Aí no primeiro perrengue, na segunda dificuldade, a turma já quer o quê? Separar, vou procurar outro. Você vai trocar de pepino e abacaxi.
porque é tudo a mesma coisa. Né? Então, viu? Larga a mão de ser iludida. Tá? Larga a mão de ser iludida. Então você veja, isso é uma coisa. Outro exemplo. Quem aqui tem filho e já batizou o filho ou a filha? Levanta a mão, deixa eu ver. Glória a Deus. No dia que você batizou seu filho e sua filha, ou o crismou, a crismou, naquele dia, Deus liberou promessas para o seu filho e para a sua filha. Como que você acha que o mal vai ter a última palavra? Você está achando que Deus é um moleque? Que Deus é um garoto que te ilude, te abandona? Não é. Então, meu filho e minha filha, acreditar nas promessas que Deus liberou para nós, mesmo com as provações e dificuldades que nós vamos ter, né? Eu estou falando com vocês aqui hoje, não contei para vocês que minha priminha acabou de nascer e estava ontem entubada? Tem dificuldades, todos nós temos dificuldades. Mas São Paulo vai dizer, em tudo isso somos mais do que vencedores, porque nós sabemos que o mal não tem a última palavra. Está entendendo bem? É nessa perspectiva que a gente vive, e isso vai enchendo a gente de esperança, de cabeça erguida contra tudo e contra todos, porque eu sei quem luta por mim. Está entendendo bem? Então eu quero falar bem claro, Deus não é um moleque para te levar na lábia. Deus vai honrar aquilo que Ele liberou de profecia para você no seu casamento, no seu batismo, na sua crisma, mas não vai ser na hora que você quer, não vai ser do jeito que você quer, mas vai ser bem melhor do que aquilo que você espera ou esperou na sua vida. Amém? E agora eu vou terminar. O Evangelho, gente, o Evangelho, eu gosto, vocês sabem disso que me acompanha há alguns anos? Eu gosto de estudar muito o Evangelho, claro, sou padre, mas eu gosto muito de ler o Evangelho em grego e anoto coisas para a minha vida pessoal, né? Eu gosto de ver o original, tanto é que eu dou aula dessa matéria na faculdade, né? E eu não me canso de ver as surpresas do Evangelho, porque hoje, quem quiser depois estudar os terrenos, veja a homilia que vai ser publicada depois, Zé Paz vai ajudar a gente, é outra homilia, tá? E hoje eu não vou tratar disso aqui, foi na missa das 10, das 8, depois vocês dão uma olhada. Mas o que eu quero trabalhar aqui, o Espírito Santo está pedindo para trabalhar, você veja, como que o Evangelho é cheio de surpresa. Veja, Jesus fala assim uma coisa que parece óbvia, fale comigo, o semeador saiu para semear. Saiu para semear. Ué, se o semeador saiu, ele saiu para quê? Para semear. Parece óbvio, não parece? Agora pensa comigo, semeador, né? Pensa comigo, semeador entende ou não entende de semente? Sim ou não? Entende, né? Primeira coisa que ele vai ver é o terroir, né? Como é o solo, quais são as propriedades, qual o melhor lugar. Segunda coisa, qual a melhor estação para plantar. Terceira coisa, eu vou comprar as melhores e mais seletas sementes do mercado, porque eu não vou desperdiçar a minha semente em terrenos estéreis. Aí Jesus fala que o semeador está passando, joga um pouco no asfalto, que é onde a turma passa, um pouco no espinho, um pouco no meio da pedra. Vamos, olha lá, vemos e convenhamos. Será que esse semeador é tão distraído assim? Será que ele é um esbanjador? Que ele escolheu tanta semente e sai jogando agora para tudo quanto é lado? Não é melhor jogar só em terra boa? Isso não é mais lógico, sim ou não? Sim. Será que ele está distraído? Resposta, não, não. Aqui está um traço de Jesus que é uma coisa linda. O semeador escolheu as melhores sementes. O semeador é o mais especialista em semear que há. Mas ele é generoso com todos os tipos de terreno. Ele joga na pedra, ele joga no asfalto, ele joga no espinho, sabe por quê? As graças de Deus são as mesmas para todos, porque Deus faz o sol nascer sobre bons e maus, faz chover sobre justos e injustos, a semente é sempre da mais alta qualidade, mas o que muda é sempre o terreno. E aí ele fala no versículo, não precisa nem olhar, depois você vê, versículo 15 do Evangelho de hoje: esse povo ouviu com má vontade. Muita graça de Deus não germina na sua vida, muita bênção de Deus não acontece na sua vida, porque você está muitas vezes com má vontade. Vai à missa com má vontade, tira um dinheiro do bolso e dá com má vontade, né? É o famoso dar com dó, né? Adota o gato com má vontade. E às vezes se casa com má vontade. E para quem não sabe, se alguém casar com má vontade, o casamento é nulo, ainda que seja o bispo ou o papa a celebrar aquele casamento. Tudo que é feito com má vontade é melhor você nem fazer.
É melhor você ficar na tua casa dormindo, assistindo TV aberta, porque é estéril. Deus pode jogar um rio de bênçãos, não vai para frente, não germina, porque você não deixa, a tua má vontade não permite. Por isso devemos pedir hoje para o Senhor que Ele tire de nós toda a má vontade. Eu que sou padre, eu estou aqui com vocês, eu tenho que estar aqui de corpo e alma, rezando essa missa com todo o meu amor, com todo o meu carinho, senão é melhor ficar na minha casa. Mas isso para tudo na nossa vida, colocar-se inteiramente em tudo que se faz. Seminaristas, hoje nós temos seminaristas visitando, são muito bem-vindos. Façam pastoral com boa vontade, vão para suas paróquias com boa vontade, e você vai perceber como que a qualidade da tua vida melhora, porque você vai ter brilho nos olhos, alegria de viver, porque o seu coração se abriu. Então, meu filho e minha filha, às vezes a gente acha que o outro é mais abençoado do que nós, mas não é. O outro tem mais boa vontade, o outro é mais generoso, o outro é mais aberto. E quando você é aberto, as graças acontecem. E é aí que nós entendemos a Virgem Maria. Eu falei no início da missa, será que existiu terreno mais fértil, mais dócil, mais fecundo, mais aberto do que o de Nossa Senhora? Certamente não. Tanto é que ela se tornou simplesmente a mãe de Deus. Maria é a Senhora da boa vontade. Maria seria aquilo que disse Perovage caminha. É tão fértil que aqui se implantando tudo dá, exceto o pecado. Mas tudo floresce, tudo pulula, tudo fervilha, porque Maria é solo fértil. Ela era um receptáculo aberto a Deus. E aqui eu quero terminar dizendo: o solo espinhoso, Jesus explicou qual é. É o solo da turma muito preocupada. Preocupada com a conta a pagar, preocupada em ter filhos, preocupada se vai ter pão e leite amanhã. As preocupações sufocam a semente. Estar preocupado, como dizem nossos queridos irmãos nordestinos, porque tu está preocupado, bichinho, né? Eles falam mais correto. É ocupar-se das coisas antes que as coisas aconteçam. Hoje eu profetizei na missa das 10 e eu falo aqui. A maioria de vocês está adoecendo, ficando nervoso e nervosa, achando que as coisas vão acontecer e já está doente. E nem vão acontecer. Vai morrer de véspera. É gente que pensa assim, vou ficar doente, tenho doença ruim, meu pai vai faltar, com certeza vou ser mandado embora. Meu filho, nem aconteceu, você já está nervoso. Os espinhos sufocam a semente. O terreno pedregoso, aquela turma que não tem raiz. O que é a turma que não tem raiz? A turma que é de momento, a turma que não é de oração, a turma que não é de adoração, a turma que não é de confissão. Essa turma qualquer vento derruba. E quem que é a turma que é terreno bom, como a Virgem Maria? Jesus respondeu no último versículo do Evangelho: a turma da boa vontade. E acolheram a palavra com boa vontade. Mas depende sempre da abertura da tua vida, da abertura do teu coração. Por isso eu termino contando do rapazinho preguiçoso, para terminar. A mãe dele fez doce, né? E aí fez um doce gostoso, um doce de abóbora, e sabia que a vizinha, que morava a algumas quadras, gostava demais daquele doce. Quando ela fazia, ela lembrava da vizinha. Ela fez, falou: olha, a mãe vai trabalhar e a mãe pede um favor para você. Mas o menino tinha, como a maioria dos adolescentes de hoje, uma preguiça da morte, né? Então ela falou assim: leva para Dona Maria o doce de abóbora, né? Seja generoso. Ah, mãe, eu não vou, manda o Paulinho. Paulinho já foi, que hoje ele entra mais cedo. Manda a Maria. Maria já foi no hospital com o pai fazer exame. É você mesmo. E se não for, vai ver quando eu chegar. Tudo bem. Com uma má vontade tremenda, ele abriu a geladeira, viu aquele tacho de doce de abóbora e escolheu um potinho. Mas a preguiça era tanta que você acha que ele escolheu qual pote? O maior ou o menor? Dava até vergonha, parecia de exame de fezes, um potinho desse tamanho. Era melhor nem levar, mas para a mãe não bater, ele levou. Chegou lá, bateu aquele ânimo dos adolescentes de hoje em dia, né? Que são pessoas tão felizes, né? Chegou lá e a mãe mandou trazer doce. Ai, que amor! É de abóbora? É de abóbora. E a Dona Maria olhou o potinho por dentro, não falou, pessoa educada, né? Fosse miserável, né? Deu vontade de perguntar, não vai fazer farta, né? E ela pegou e levou o doce para dentro.
Daqui a pouco ela falou assim, chamou ele e falou assim, sabe de uma coisa? Você não sabe o que eu fiz ontem. E ele tinha um ponto fraco, que era um doce de leite mineiro, que ela cozinhava na panela de pressão, que só ela sabia fazer. E aí ela tinha feito. Eu fiz o doce que você gosta. Ele, o de leite? Até iluminou, menino. Já, espera só um pouquinho. Pegou e encheu o pote que ele mesmo deu. Chegou e falou assim, vai lá. Reparte com seus irmãos, né? Que ele tinha só 10 irmãos na casa. Claro que no caminho todo ele falou, por que eu não trouxe um pote maior? Mas naquele dia ele aprendeu que na vida você recebe de acordo com a tua abertura e a tua generosidade. É o tanto que você dá, que é o tanto que você recebe. Essas pessoas frutificam em muitos frutos. Algumas dão 100, outras dão 60 e outros dão 30. Amém.